9918. 104.9 FM, Rádio Liberdade. Entretenimento, música, notícias, a rádio da sua família. Rádio Liberdade FM 104.9. Rádio Liberdade FM, aqui é o seu lugar. Rádio Liberdade FM, pra todas as idades. Rádio Liberdade FM 104.9. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Papo de Fé. Lugar onde a teologia encontra vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Boa noite, ouvintes da Rádio Liberdade, pessoas que estiverem nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Boa noite, meu amigo Vitor. Boa noite, meu amigo Wellington. Como é que está Vossa Excelência? Estamos bem, graças a Deus. Que bom. Estamos aí para mais um Papo de Fé, esperando o nosso convidado, que logo estará se fazendo presente, né? E já vou cumprimentar também aqui, só que não estamos com a outra câmera, porque os estúdios estão se atualizando, estamos buscando melhorias para o Papo de Fé, mas está aqui na técnica o nosso amigo Paulo Júnior, que estava no último Papo de Fé, né? O nosso âncora da edição passada, que era o nosso pastor Christian Streisser, né? Então, meu cordial boa noite a todos. E hoje a gente vai receber um convidado, como a gente falou anteriormente, um pastor vindo, tendo uma experiência internacional, né? Atualmente ele está aqui a convite do pastor Jorge, amigo dele. Então eles estão em uma programação na igreja e em seguida vão se fazer presente aqui. E seguindo essa temática de convidados, eu gostaria de compartilhar algo vindo também da filosofia. Dentro da filosofia nós temos uma passagem que se estuda dentro do estoicismo, que a vida é uma constante oscilação entre a ansiedade de ter algo e o tédio depois de tu ter aquilo. E quando a gente pensa que quanto a gente corre atrás para conquistar algo, posterior que a gente consegue conquistar isso, a gente acaba tendo dificuldade de lidar, porque como que é gostoso aquela sensação do conquistar o novo, aquele conquistar o conhecimento, frequentar uma nova igreja, quando tu logo inicia, tem aquele fervor da fé, né? Isso nos instiga. E a gente sabe que culturalmente dentro do Brasil, o brasileiro ele está diariamente correndo atrás da máquina, diariamente correndo atrás de uma nova conquista. Hoje, os diversos cenários que a gente está vivendo no país proporciona para nós uma instabilidade emocional. Hoje em dia, cada vez mais, né, Wellington? Né? Cada vez mais, né? E o que acontece muito é que as pessoas, nessa expectativa, muitas vezes sofrem frustrações, né? Elas esperam, têm uma expectativa e no final elas se frustram, né? Isso. Chega agora, então, o pastor Jorge. Chega nosso convidado também. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Por favor, sente-se. Tudo bem? Prazer. Deus abençoe.
Então, seguindo a temática do que estávamos falando, né? Tivemos a oportunidade hoje no programa de estreia, né? O pastor Jorge substituindo, então, um amigo dele que também é pastor, também acredito que compartilha do mesmo saber que o pastor, né? Embora é sempre um desafio, né? Concorrer com a sabedoria do pastor Jorge não é algo fácil, né? Porque é um professor para nós. Então, pastor Bonani? Eu ouvi outras menções nas redes sociais. Bonani. Seja muito bem-vindo ao Papo de Fé, os estúdios da Rádio Liberdade. Amém. E pastor, nós começamos o Papo de Fé há alguns meros minutos, né? Fizemos algumas considerações sobre a filosofia, quando ela se fala de um pensamento estoico, que normalmente a vida ela tem uma oscilação entre o anseio de ter algo e depois lidar com o tédio por já ter, né? E aí a gente fez alguns comentários a respeito disso. Mas eu gostaria de oportunizar, então, agora para o senhor fazer sua apresentação, seu ministério, sua formação. Por favor, pastor. Olha, primeiramente é um prazer, não é? Estar nesse podcast aqui. E meu nome é Ideberto Bonani. Eu sou pastor missionário em Portugal já fazem 32 anos. Vocês não tinham nem nascido ainda, acho que talvez, não sei. Eu tenho 35. 35, então, olha. Com carinha de 30. Parabéns. Eu não falo mais a minha idade, mas o ano que eu nasci agora. Tá vendo, olha. E minha formação teológica, sou de formação batista. Eu sou formado pela Faculdade Batista Nacional em São Paulo. Também tenho formação acadêmica pela Universidade Lusófona de Lisboa, no Porto, na área de Ciências das Religiões. Sou pastor, fundador de algumas igrejas. E também tenho uma formação num seminário chamado Monte Sião, em Portugal, que trabalha na formação de professores, de líderes para a teologia, professores preparando acadêmicos para essa área. E pastor fundador da Igreja Batista Renovo. Atualmente a minha igreja, ela tem a denominação chamada Batista Renovo. Que a denominação é o slogan, a placa, a nomenclatura, mas é do Senhor, né? A igreja do Senhor. É uma questão, né, de CNPJ, como diz aqui. Sim. Tem que ter CNPJ. Uma questão burocrática. Burocrática, não é? Respeitando, logicamente, sim. Todos os requisitos dessa burocracia. Mas, acima de tudo, sabendo que nós obedecemos ao Senhor. Pastor, as suas formações teológicas e extensões de cursos, elas foram feitas no Brasil ou fora do Brasil? Foram feitas no Brasil e fora do Brasil. Tá? Tenho formação no Brasil, tenho formação em Portugal, já trabalhei em Espanha, em formação teológica, em Seul, na Coreia. Então, eu já rodei um pouquinho. Pastor, então, a primeira pergunta que me gera uma extrema curiosidade, eu acho que muitos vão compartilhar da mesma. Sim. Como que o senhor poderia explicar para nós primeiro, se existe, claro, sim, uma diferença entre a fé no Brasil e a fé fora do Brasil? Quais são os principais pontos que a gente poderia muito bem. Isso? Olha, interessante o tema. O tema de hoje é justamente isso, fé internacional. Fé internacional. Sobre missões. Não dá para internacionalizar a fé. Uhum. A fé mesmo. A fé vem de uma palavra grega chamada pistis, que era já conhecida pelos estoicos, epicureus, filósofos, não é? Tanto gregos como romanos. E internacionalizar a fé não dá. O que a fé ela pode manifestar são expressões da fé. Expressões da fé. Então, talvez eu poderia responder assim: como é que é a expressão da fé em Portugal? Que traz toda uma carga cultural, não é? Todo um contexto. Quando você sai do seu país
é muito importante que tenha-se basicamente um pouco de um conhecimento antropológico até, da cultura, do país, da história, dos fundamentos. Embora somos nações diferentes, cada um tem as suas etnias, né? Etnias, suas sim. etnias, né? Por exemplo, veja país, bem, né? Portugal faz parte hoje da Comunidade Europeia. Há tempos atrás era só a Europa dividida em vários países, vários blocos. E havia, após ou antes da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, a divisão ainda, não é? Da União Soviética. Então havia aquele bloco soviético, havia a Europa, era praticamente dois polos, não é? Sim. E a América, Estados Unidos principalmente, que polarizavam o poder. Após isso, houve a perestroika e ruiu todo aquele sistema. A Rússia volta a ser a Rússia e hoje, o contexto político também, parece que ela quer voltar a ser a União Soviética novamente. E aí, a partir daí, nós temos a ideia da formação da Comunidade Europeia, que hoje são 27 países, com 24 línguas, 24 expressões linguísticas. Veja bem. Então, você falou muito bem, a questão da língua, da formação da língua, tem a sua influência, não é? Tem a sua influência. Então, a fé não dá para ser internacionalizada, porque ela é algo intrínseco. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção dos fatos que você não vê. Mas ela pode ter uma multifacetada expressão. Ela tem matizes, né, diferentes. A fé, ela expressa assim. E na cultura de Portugal, por exemplo, uma cultura que vem do católico romano, então essa fé, ela é expressada de uma forma. E diante das escrituras do Novo Testamento, principalmente, você percebe que precisa ser clarificada. Sim. Fé, existe, só que a expressão dessa fé está desfocada. Ela está fora do padrão, da forma que a fé é como um GPS. A fé genuína é um GPS que Deus coloca na mão, no seu espírito, e que essa fé genuína te conduz ao porto seguro, ao alvo seguro. Se esse GPS não está atualizado, está desfocado, ele continua sendo um GPS, mas não atinge. Mas, pastor, diante da manifestação da fé, tá? A gente está falando numa questão da compreensão da fé, e eu concordo com o senhor que ela não pode ser dividida ou tentar ser compreendida de formas distintas do que o senhor narra. Porém, quando a gente aplica ela na questão de como o homem está manifestando a sua fé, a gente vai encontrar hoje no Brasil uma tendência atual que a gente vê em diversas denominações e igrejas, que o culto começou a passar de 1 hora, o pessoal já começa todos os membros da igreja, claro, ressalvo algumas exceções, né, começa a sentir, poxa, já está na hora de terminar, tu já acaba tendo uma cerimônia, embora existem denominações que existe um rito e ritual mais consagra, que tu vê qual que é a primeira parte, qual que é a segunda parte, tu já consegue identificar quando parte para o final, mas a gente tende a ter uma compreensão que os cultos normais dentro do nosso mês, né, eles giram em torno de 1 hora, 1 e meia, com exceção de alguns que poderiam chegar até 2 horas. Porém, na historiografia, quando a gente vê a história e a evolução, a gente vê que outros países, e a faculdade dá por isso que eu lhe pergunto, porque tu estar num local faz aquela diferença entre falar de e falar sobre, né? Quando a gente tende a compreender que no Brasil essa extensão de ficar mais tempo diante de Deus, cultuando a Deus, se torna um empecilho. A gente vê isso fora do país, porque na faculdade eu encontrei países que cultos de 4 horas eram considerados pequenos. Sim. A questão é também da questão da litúrgica, do programa de um culto. Vai calhar o que eu falei hoje, antes de vir para cá, eu estava ministrando na comunidade do pastor Jorge, na CEPAM. E interessante que o início do culto, do meu falar, da minha palavra, eu convoquei a comunidade dizendo: irmãos,
Quando nós entramos num ambiente sacro, num ambiente santo, num culto, Deus não é regido por tempo e espaço. Hoje a física quântica, a mecânica quântica está começando a esbarrar a ideia de que tempo e espaço não existe, é uma questão até... Já está sendo questionado isso. Por quê? Porque fé, ela entra na dimensão e na esfera do eterno. E eterno não tem tempo, não tem espaço. Então, a questão é de cultuar. Você tem que quebrar esse paradigma. Por isso que talvez esses irmãos se desenvolveram mais. Essa consciência, é uma questão de consciência. Essa consciência, não é, do tempo de uma liturgia. Quando você percebe que a liturgia ela é regida por uma fé que está afinada com a eternidade, porque Deus não existe, Deus é. O Senhor disse que Deus é. Eu sou. Com Deus não conhece tempo e espaço em sua natureza intrínseca. Deus é criador do tempo e espaço. Então quando você entra nessa dimensão, eu estive na Coreia, estou dizendo para vocês agora, eu sou de fonte limpa de experiência. Eu estive na Coreia por 17 dias, fiz um curso na Coreia, tá? Era um curso que era traduzido simultaneamente do coreano para o inglês, para o espanhol, para o português. E uma das linhas desse curso, um dos temas desse curso era oração. Então, se vocês sabem que na Coreia, o coreano ele traz a cultura, não é, da religiosidade toda dele, não é, do budismo, do confucionismo, ele traz para a realidade da fé. E a questão de meditação, a questão de silenciar, a questão de ouvir a voz interior é muito desenvolvida lá. E eu fui por um momento de oração, fizemos um curso de oração, o trabalhar de oração, como que é na Coreia, como um oriental ele vê esse aspecto, essa parte, não é? Essa linha também, ou vamos dizer assim, na panóplia da fé, essa fatia devocional que é a oração, adoração, louvor, e falou sobre o tempo de oração, e aí eu fui orar. Aí convocaram-nos para uma reunião de oração e o tema era orar por todos que estavam naquela reunião. Havia mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil. O negócio lá é astronômico, é um negócio doido. E aí eu me lembro que nós tínhamos parceiros de oração. Eu fiquei com uma menina de 14 anos, uma adolescente coreana. Ela ia orar por mim, eu ia orar por ela. Ia orar pela igreja, orar pelas necessidades, orar pelas causas, orar pelo... Enfim, era um projeto, se vocês ouviram falar já, da Janela 1040. Era um projeto, não é, daquela faixa da geográfica, Janela 1040. Uma região geográfica. Ali, uma região geográfica. Que abrange lá vários países. Os mundos chamados não alcançados. Então nós temos que orar por aquilo. E eu começo a orar e tal. Orei uns 15, 20 minutos, dentro da minha visão de fé e de oração. Tempo e espaço. A menina começa a orar, a primeira pegada dela, 4 horas de oração. Eu tô de joelho, eu viro, eu deito, eu durmo, eu levanto, acordo. A menina, pá! Aí eu falei, agora eu fiquei até... Se tornou até uma oração um pouco forçada, porque eu falei, eu não posso cair dentro de uma menina de 14 anos. Aí eu orei, consegui orar 1 hora, orei 1 hora. Aí ela, olha, entre a minha oração e a dela, nós ficamos 14 horas orando. 14 horas orando. E aqui eu estou falando de experiência própria, diante do Senhor. Eu saí de lá moído, psicologicamente, fisicamente. Sim, mas... Por quê? Porque a minha fé, a minha cosmovisão de tempo e espaço, diante da cosmovisão dela, era um universo de diferença. E foi a partir dali que comecei a perceber como é que eles conseguem. Eles conseguem penetrar nessa dimensão, nessa esfera do eterno. Eles conseguem entrar e romper. Então, quando se fala em meditação, por exemplo, quando meditação transcendental, quando o oriental ele consegue se desligar da mente, não é? Na verdade ele consegue, só que ele transforma isso para o benefício da fé. Ele transforma toda aquela experiência intrínseca dele, aquele exercício de fé, aquele cerimonial, ele transforma em fé genuína. E aí, meu irmão, tempo e espaço, é por isso que hoje 1 hora, gente que não
não consegue se alinhar, não consegue perceber. Isso não significa que ela não serve ao Senhor, que ela não tem noção da fé ou de Deus, mas há essa diferença. Eu creio que a questão está nesse exercício que precisamos desenvolver até nos nossos cursos teológicos, falar um pouco sobre esse tema, a questão de tempo e espaço. Pastor, mas com certeza a influência da vida cristã, ela está sujeita à cultura do país, à cultura da região. A gente está falando de um povo onde culturalmente há milhares de anos é cultivado o que é a doutrina, a regra, a organização, né? Sim, com e certeza. o autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, obviamente, a gente está falando de pais e mães que ensinaram os filhos desde pequeno e os filhos viram, ouviram e tiveram um exemplo na prática de pais que são regrados. Sim. Hoje a gente vive num país que a regra é exceção, né? Então aí a gente entra uma pergunta até interessante. E, obviamente, eu compreendo que existe uma lacuna teológica aí que vai se criar uma distinção no como definir isso. Mas tempo de oração tem mais influência? Orar 1 minuto ou 10 minutos significa mais do que para Deus do que orar 1 hora? Ou a gente poderia aplicar a questão da intenção e a verdade em coração? Não, claro que não tem. Isso não significa nada. Não é? 1 minuto de uma oração sincera vale mais do que 10 minutos ou 10 horas de uma oração. Não é? Então, a gente poderia até compreender que o exercício ou até mesmo a prática em disseminar que o excesso de tempo de oração e talvez apenas repetindo frases, repetindo pensamentos, mantra, ou apenas compartilhando pensamentos vagos, não seria algo sadio para se ensinar dentro de um princípio teológico ou de iniciante na questão para os acadêmicos, sim, para quem está dentro da igreja familiarizado com um discipulado, sim, que o tempo de oração não vai ter mais impacto no céu. Sim. O que vai ter mais impacto é a intensidade e a verdade e sim, o propósito ao qual você está se orando. Sim. Tudo a questão é relativo também, não é? Relativo no sentido, não é a quantidade de devoção que muda, é a qualidade de devoção. E se a gente for falar em questão de frequência de culto, pastor? Também, não é? Eu creio que tudo na vida espiritual, na vida com Deus, tudo ele tem que ser dosado e tudo tem que ser feito com a Bíblia mesmo. Os provérbios dizem, tudo tem seu tempo determinado. Mas tudo na vida tem que ser com regras e determinação e com equilíbrio, com sobriedade, com bom senso. Entra junto a uma questão cultural também, né? Então, quando eu falo sobre isso, país, mas né? quando eu falo sobre a questão, com certeza, é um pau de, como diz o português, é um pau de 2 bicos, porque quando você fala de qualidade também, agora, eu posso confundir a qualidade, ou posso confundir o tempo, com uma ansiedade no meu coração. Se eu estou num momento devocional, e o meu coração está preocupado com o horário, eu já matei aquela devoção, pela minha intenção. Então, é questão, não é? Se é 10 minutos, bem feito, para o Senhor. Se é 1 hora, bem feito, sabe? Se a igreja tem 3 horas de culto, não é? E eu sou membro dessa igreja, eu me sujeito, então eu tenho que procurar exercitar o meu espírito para que eu possa me adequar àquele estilo de programa, não é? E ser algo devocional. Devocional de coração. De coração que terminou. Acrescente. Vou para a minha vida, vou para o meu trabalho, a minha família, porque tudo é culto. O culto não é apenas, não é, no altar. Não é? Mas, pastor, então, dentro da questão oriental, a gente tende a compreender que a sua narrativa expõe que há, sim, uma intenção de ficar mais tempo, e esse mais tempo, para eles, é normal. Então, normal, seria algo, sim. Mas quando a gente está falando, então, na questão Europa, tá? O hábito de cultuar nesse período de 1 hora, 2 horas, é semelhante ao nosso? Ou eles tendem a estender mais ou a menos? Não. São pragmáticos. Pragmáticos. 1 hora é 1 hora, a igreja está aberta, então, seja a igreja católica, seja uma igreja anglicana, seja uma igreja luterana, seja uma igreja, não é, ortodoxa. Há um programa, um horário, e eles trabalham dentro deste horário. Não é? Mas o horário padrão de culto que nós encontraríamos na Europa, hoje indo até 1 hora. 1 hora. 1 hora.
Você falou uma hora. E isso tende a vir de uma influência nossa Não. ou a gente pega a influência deles? Na sua opinião. Olha, no meu caso, no caso da minha comunidade local, nós temos uma média de 2 horas de culto. Tá? Nós não andamos dentro daquele padrão europeu. Nós fugimos ao padrão europeu. Mas, por regra, o padrão europeu é isso. Não é? Ele se chama serviço até. Se você vê lá, você vê service, né? Você vê lá, é serviço. A palavra é serviço. Então, tanto não é, o leigo como o clérigo, eles já são treinados e quase que, vamos ver, é uma mecânica, já sabem que tem um programa, tem uma liturgia que, em sua maioria, é escrito antecipadamente, com os salmos, com o tema da mensagem, e assim sucessivamente, nós vamos vendo que obedece, e todo esse programa, essa liturgia tem que caber dentro do máximo de 1 hora de culto. Não é? Variando os horários, por exemplo, não é? A Igreja Católica tem vários horários de liturgia, mas todos correspondem a esse horário, não é? A esse tempo. Também público-alvo, pessoas que não podem ir de manhã, vão à tarde, não podem ir à tarde, vão à noite, enfim. O senhor aceita porque eu prefiro um café. Olha, pode ser o chimarrão, pode ser um chimarrão abençoado. Já está com a água abençoada aqui? Se o senhor quiser fazer as honras. Obrigado, amém. Olha, é muito bom. Pastor, dando sequência, então, para a gente conseguir fazer um comparativo, fazer um estudo de como que está a nossa fé e como que está a nossa numa questão internacional. Sim. Tá? A gente já teve a compreensão do que é a fé e que a fé não se divide, ela é o que é. A gente já conseguiu entender como que está a questão Europa e Oriente, na questão dessas disseminações, dos efeitos culturais. E uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente consegue entrar, e o senhor vai ter com certeza muita propriedade para falar no assunto, é quando a gente vai falar no que tange ensino. O Brasil hoje ainda não está regulamentado a questão de níveis superiores, por exemplo, na questão de mestrado online, mas a gente sabe que a Europa sim. A Europa é cultural já há alguns anos, que tu pode fazer um mestrado online. Então, hoje tem um nível muito maior de pessoas chegando ao nível de um mestrado que precisam desembolsar menor valor e conseguem uma qualidade de ensino, porque é notório a qualidade de ensino que a gente tem. Isso é um tema que a gente vem debatendo no Brasil, que o ensino ele não vem evoluindo, ele vem desevoluindo em alguns aspectos, tá? Quando a gente comparado aos ensinos teológicos hoje, que a gente tem dentro da igreja, né? O ensino, o sermão, né? Comparado ao que o senhor ministra, obviamente a gente tende a compreender nessa rápida conversa que o senhor é detentor de um excelente conhecimento, né? Sendo assim, dentro do que o senhor vê, próximo do senhor, comentários, redes sociais, como que está a qualidade de ensino da fé protestante? Vamos segmentar dessa maneira. Na Europa. Na Europa. Certo. Não, a qualidade é nível de excelência. É nível de excelência. Os professores, os diretores, a grade programática de um curso teológico é muito boa, não é? Também dando essa possibilidade hoje, né, há uma convenção na Europa pedagógica que é de consenso europeu, que em toda a Europa as pessoas têm o direito, né, de poder fazer um curso online, desde que ele obedeça algumas regras, ou regras básicas, não é? Para que ele possa ser candidato aprovado para aquele curso e também conclua o curso com notas e com um resultado positivo. Mas em termos de disciplinas, né, porque hoje o curso teológico, eu não sei se o Brasil está, eu não estou muito a par, tá, do curso teológico. Eu tenho uma filha aqui no Brasil que ela faz uma faculdade teológica aqui.
E eu vi a grade curricular e eu achei interessante, que está evoluindo. Tem boas disciplinas, ela não faz mestrado, ela faz um curso, não é? De bacharel em teologia. Mas lá, a grade curricular, as disciplinas, elas é interessante porque elas abrangem um pouco mais, ela vai além daquele aspecto apenas teológico. Sim. Veja bem, isso é muito interessante. Ela te dá um fundamento, o que eu chamo holístico. Ou seja, o curso, ele prepara você para ter uma visão global do ambiente que você vai trabalhar a proposta teológica. Ou seja, dá uma visão holística, são outras disciplinas. Eu me lembro que no meu curso, eu tinha opções também na grade curricular. 2 ou 3 por ano de curso. E eu escolhia sempre alternados. Filosofia, antropologia. A matéria mais difícil, a que mais me pegou, que eu achava que era mais fácil, relações internacionais. Quebrei a cara, foi difícil. Não é? Falar de geopolítica é um negócio complicado. Você pensa que domina, quando você vai fazer os testes, é brincadeira. Então, mas foi bom, porque me enriqueceu. E também mexer com método, que a gente pensa que está fazendo teologia e sai teólogo, já sai pastor, e sai mestre, e quase sai arcanjo, não é? Sim. Apóstolo. Outra coisa. Foge, com todo respeito, foge esses cursinhos de apostilazinha, 12 apostila, que eu vou ter uns de apóstolo e tal. Pula fora, que é a canoa furada. Então, pastor, já que a gente entrou numa questão mais como é que eu vou te dizer, que inspira um pouco mais de curiosidade, vamos um pouco mais na questão de liberdade do que podemos comentar. Eu saí, então, da faculdade formado há 3 anos atrás, como bacharel em teologia, e hoje a gente tem, dentro do cenário, então, em que estive na academia, a gente temos as faculdades dogmáticas, que são faculdades que segmentam o ensino voltado dentro do que, por exemplo, assim, uma CAGDB, uma própria Batista, que se tem as suas próprias faculdades, exato, mas ela já tem algo mais focado. Quando a gente vai para dentro da indústria privada, que foi o meu caso, é mais voltado por um estudo da ciência da religião, né? Que ela te embaja para ser um teólogo, mas não necessariamente um teólogo protestante. Tu poderia ser um teólogo de qualquer outra forma de manifestação. Exato, de qualquer religião. Então hoje a gente tem até mesmo, e a gente já falou até inclusive aqui no programa, que existem satanistas que são formados em teologia, que têm uma compreensão das escrituras e de outros livros, né, místicos, que utilizam dos ensinos teológicos, que hoje dentro da ciência teológica a gente vai ficar muito preso na antropologia e na filosofia. Né? O senhor fez um comentário estoico e eu também antes ali. Você vê? Né? Olha. Epicteto e Sêneca são 2 grandes frases que eu normalmente gosto de compartilhar. Marco Aurélio também, um dos últimos imperadores romanos. Então, quando a gente pega essa questão, hoje no Brasil a gente tem um mar de pastores, ministérios que se levantam com, por exemplo, o que surgiu agora nos últimos 6 anos? A hipergraça, ou supergraça, o que eu aprendi foi hipergraça, né? Aonde tudo e qualquer tipo de situação estaria perdoada com a morte do Cordeiro. Tudo bem, fazem uma associação do Velho Testamento, sacrifício para o Novo Testamento, uma construção teórica perfeita, por exemplo, porém eles se perdem na questão... salvação universal. Exato. Então, essas aplicações, por exemplo, que a gente vê em diversos programas dentro da televisão, onde constroem... Muito bom o chimarrão, hein? Onde constroem portais com LED, e aquele LED parece que expulsa demônios, aonde se vendem vassouras ungidas e água do Nilo. Isso é uma cultura que, infelizmente, se dissipa no Brasil com uma velocidade imensa, que são feitos através de venda de objetos, né, que fazem com que o povo acaba tendo um engano. Esse tipo de engano é encontrado na Europa também? Mesmo tendo esse avanço na questão de estudo teológico. Tem um livro de um autor francês, eu quero lembrar o nome dele, Debon, parece que é Debon, sobrenome. O apelido Debon. Apelido é sobrenome lá na Europa. Debon, se você puder consultar, talvez aí até me ajudar aí, quem sabe,
chama-se A Psicologia das Massas, de Bon, Psicologia das Massas. E é científico, tá? E hoje o movimento evangélico no Brasil e no mundo tem que ouvir um pouco a voz da ciência. O ambiente o terreno mais fértil para a disseminação do misticismo é o terreno da natureza mística. O brasileiro, ele é místico por natureza. Sim. A miscigenação nossa, não é? De culto afro, de cultura católica romana, de espiritismo kardecista, de espiritismo, baixo espiritismo, alto espiritismo, da cultura mística dos índios. Tudo é um ambiente que ajuda a proliferar esse tipo de proposta. O subconsciente coletivo, ele é muito, muito mais, não é, suscetível a esse tipo de proposta. Como você fez. E eu agradeço a Deus por isso. Eu também, quando optei, eu fiz um curso batista, sou formado pela Faculdade Batista de São Paulo, Faculdade Batista Nacional, não é? Ali na Prudente de Moraes, Vila Mariana. Fui formado, era um curso fundamental, um batismo fundamentalista. Batista. Você aprendia a história dos batistas. Você aprendia, não é? Batista, o governo congregacional, que você estudou sobre isso, não é? Sim. Democrático, onde a Assembleia que decide, não é? O clérigo ele tem que ser ordenado, tem concílio pastoral, que eu acho, em termos hoje, muito importante, porque você é avaliado, você, não é escrutinado. E também eu optei por Ciências das Religiões, eu fiz Ciências das Religiões na Europa. Não é? Um curso que não é português, é um curso europeu. Ele foi dado em língua portuguesa, mas é um curso que toda a disciplina e toda a grade é dada em toda a Europa. Na Espanha a mesma coisa, na França a mesma coisa, não é? E foi muito útil para mim, porque me deu essa visão mais holística, abrangência. Porque uma das coisas que também nós, evangélicos, achamos que a palavra teologia é uma descoberta nossa. E a palavra teologia, theos, logos, não é? Tratado de Deus, não inventamos a roda, os evangélicos. Teologia é todo tipo, não é, de estudo de religiões e de Deus e divindades, enfim. Encontrou? Gustave Le Bon, não é? Tá vendo? Minha memória tá. Gustave Le Bon. Leiam esse livro, hein? Leiam. Espetáculo. A Psicologia das Massas. E é um estudo que ele é uma pessoa que é do século passado, mas que se aprofundou. Sugestionamento, não é? Espírito de manada. A questão das ciências da religião, no que o senhor fala, é o curso de extensão de pós-graduação. Pós-graduação. O Wellington aproveita. E hoje ela está aqui, tá? A Lusófona está em São Paulo. Ela está associada a uma faculdade de São Paulo e a grade curricular de Ciências das Religiões é igual a de Portugal. Inclusive, se vocês também pesquisarem, parece que existe um acordo que você recebe um diploma com um certificado com um aval, uma subscrição europeia. Mas aí aqui o brasileiro às vezes busca, e a questão ministerial não carece disso, né? Não. Do chamado reconhecimento do MEC, né? Todos esses diplomas são reconhecidos internacionais, né? Ele tem um valor acadêmico, infelizmente tu não pode ministrar, ser um professor a nível superior, sem o reconhecimento do MEC, mas dentro do ministério ele é reconhecido, obviamente. Com certeza, né? Com certeza. Então, dentro da minha formação, eu tive o reconhecimento do MEC por ter sido a formatação como bacharel no Brasil, obviamente. A minha extensão de curso, a minha especialização quanto teólogo foi no princípio escatológico, que eu sempre gostei muito da questão escatológica. E o meu curso de pós-graduação é em pensamento cristão, porque eu justamente sempre me instigou muita curiosidade, e eu gosto muito de ver isso, as diversas formas com que o homem manifesta
a fé, né? Então, porque o senhor com certeza na condição de teólogo há muito mais tempo do que eu, o senhor já deve o senhor já deve ter eu sou menor dos menores. Compartilhado Humildade, desses né? pensamentos de que se formou em teologia vai te afastar de Deus. Se formou em teologia vai virar judeu. Se formou em teologia é porque tu quer explicar Deus. Deus nunca vai se explicar. A gente consegue explicar como o homem se relaciona com Deus, ou ao menos tentar, né? Algumas compreensões. E você falava aqui também, e abordou aqui a sua paixão, talvez a sua linha mais que atraiu é a escatológica. Sim. Então eu recomendo você também a fazer isso. Se não tem feito, talvez já tenha se interessado por isso. Estude física quântica, tá? Estude mecânica quântica, estude teoria da relatividade, questão de espaço, tempo, dentro de uma proposta de fé. E você vai ver que a visão que você vai ter dos livros, né, chamados escatológicos, os profetas, Apocalipse e outros, né, não sei também, né, os que eram considerados apócrifos, leia tudo e tire uma síntese, porque hoje o conceito espaço-tempo está mudando. Hoje, hoje eu falava de manhã com lideranças, se você me permite aqui, eu falava que eu tenho um programa, não é, de abordagem, como é que nós, teólogos, ou como que nós, pastores, ou clérigo, ou líderes, vamos combater, ou vamos trabalhar com inteligência artificial, EA, hoje, que está à frente. A gente está falando aqui... É tudo muito rápido, né? Não, estamos conversando aqui, e ela está 100 anos já diante de nós. Então, 100 anos, 1000 anos, o negócio corre mais rápido que a luz, velocidade da luz. Então é muito importante. Hoje os meus livros de teologias, acreditem, que eu mais leiam são livros de inspiração secular. E os livros que eu leio, religiosos, teológicos, são também livros que fazem, não é, uma amálgama da ciência e da religião. Porque eu creio que quando nós começamos a entrar nesse material, não é? Steve Hawking, leia matérias simples, básicas sobre Albert Einstein, leia sobre, não é, Niels Bohr, pessoas que fizeram muita diferença. Faleceu ontem, parece aí o Boson, né, que descobriu o Boson de Biggs. Leiam e você vai perceber que hoje a ciência está descobrindo o web aí, não é? Esse projeto que está aí no ar, o telescópio James Webb, que substitui agora o telescópio Hubble. E já a teoria, por exemplo, do Big Bang já está caindo por terra. As coisas estão, não é? A física quântica está descobrindo que não existe só uma dimensão, existem várias dimensões que interagem, que não temos apenas, não é? Essa é a teoria do multiverso. Isso, a teoria do multiverso. A coisa do multiverso, eu creio nisso. Eu creio num Deus que vai além. Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu também. Meu pai trabalha até hoje, eu também. Se Deus trabalha, criando e gerando e operando. Então é muito rica. Teologia é a ciência mais rica que tem. Já foi considerada a mãe das ciências. Filosofia já foi considerada a mãe da ciência. E agora nós temos que agregar essas ciências com também as novas descobertas. Mas também já houve filósofos condenados por vadiagem, né? Vitor, o que tu ia manifestar aí? Então, vamos dar uma abertura aqui, dar uma boa noite pro pessoal que está acompanhando nós aqui nas redes, né? O Pera e família, né? Claro. Sempre acompanhando nós. Jaque Otti, Mariane de Abreu, Jurema Tazo, Elias Vargas, Miro de Lucas, lá de Palmeira das Missões, aí, ó. Olha aí. Olha só, outros aqui, ó, o pastor Douglas, né, da Assembleia Madureira, e a pastora Ana Bender. Diego Roberto, ó, boa noite aos irmãos, Deus abençoe esse programa, abençoado. Estou assistindo aqui em Juí. Deus abençoe o pastor Bonani,
Sua Igreja, Cepã e Juí. Amém, olha aí. Eliane Mate também, Minha boa mãe, noite. um beijo para minha esposa que estava vendo. Eliane Mate? É, Por minha isso que você mãe. gosta do mate, né? E minha esposa com certeza está junto aqui. Que bênção, O amém. nosso grande amigo Um abraço pra vocês todos aí. Vitor Lírio. Conhecendo hoje, mas- também Nosso são- amigo Vitor Lírio. Pessoal A tá- esposa do Paulo Júnior que está ali, que ele está te mandando um beijo. É tu não tá teóloga vendo. também? Isso. Porque tem uma coisa, tem o teólogo, viu? Ó, Dandy! Porque há uma grande verdade, tem o teólogo e tem o telógro. Pastor, o senhor manifesta, né, na questão do multiverso, né? Isso, para quem talvez não está familiarizado com isso, mas que tenha filhos ou até mesmo que goste dos desenhos da Marvel, a gente vê que entraram nesse contexto fortemente nos filmes. Né? A gente tem séries do Superman, séries diversos Que eu gosto de outros assistir, viu? que já tem essa questão Que eu gosto de assistir. do mundo paralelo. Hã? Do mundo paralelo. Interstellar. O ateísmo, infelizmente, alguns tentam usar disso como uma fonte para desbancar Deus ou acabar com a teoria cristã. Mas é insupérfluo esse argumento, considerando que Deus não se limita a este globo. Né? Não. E Deus não se limita... E não se prende em livro. Até porque seria impossível, até uma blasfêmia, poderia se dizer, e usando um termo chulo dessa maneira, tentar colocar algum tipo de limite a Deus. Com certeza. Quando nós consideramos ele eterno, vindo de um princípio até do Velho Testamento, quando sempre foi conhecido como eterno Deus de E ele é Israel, eterno. a gente sabe que o que é eterno, ele não tem um início, um fim, não se consegue se aplicar a medida. É. Que aí vem do que se fala há muito tempo atrás da metafísica de Aristóteles, que Sim. tentou sempre fazer a compreensão do que seria racional, do que não seria E a racional. nossa teologia, principalmente a cristã, evangélica, e também a escolástica, a católica, romana, ela é de escola aristotélica. Sim. Todo o fundamento dela é aristotélico. Teologia sistemática, por exemplo. Olha, veja bem, olha a incoerência. Teologia sistemática, ou seja, sistematizar Deus. Se a gente aplicar dessa maneira, com certeza, não mas existe outra compreensão. E quem estuda a teologia sistemática engessa Deus, ele não pode passar daquele limite. Porque quando na faculdade eu via muitos colegas e alguns até quando eu entrei na casa de alguns que se tinham livros com teologia sistemática e não compreendiam nada. Chegavam ao ponto de dizer, o que é isso? Cara, isso aqui é uma ferramenta para teólogo. Você vê? Nada mais é do que fragmentos de mensagens bíblicas, entendimentos filosóficos, separado por temas e setores, sistematizando o estudo da teologia. Né? Então não é porque tu vai comprar aquilo ali que tu vai conseguir preparar um sermão. Tu vai conseguir, é quase como as teologias sistemáticas que nós encontramos hoje no mercado para vender, ela se faz menção somente de passagens e pontos, quase como se fosse um dicionário. Sim. E nunca foi, mesmo no período, né, da lei. Nós temos uma Bíblia, né, a nossa cultura, né, nossa cultura judaico-cristã, ela segue um fluxo de uma nascente judaica, começa hebreia, mas a fé hebreia não começa com a lei, começa com Abraão, com a graça. Abraão creu pela fé. Não diz que ele creu pela lei. A lei é posterior, a lei ela foi dada como moderador pós exílio do Egito, escravidão. Porque o povo era rebelde e contumaz e Deus coloca uma lei cerimonial, ética, moral, enfim. Mas é interessante que quando toda a religião exacerbada engessa Deus, e acredite, e coloca um programa para esse Deus, e Deus não pode sair dessa caixa fechada, é um quadrado, Deus não sai dali. Você quer ver uma coisa? No capítulo 17 de Mateus, nós temos ali uma revelação e que as pessoas passam vista grossa. E é crucial para o fundamento da fé cristã, da nossa fé em Jesus Cristo. A Bíblia de Jesus é Mateus 5, 6 e 7. Você quer saber qual é a Bíblia de Jesus?
qual é a antiga aliança de Jesus, qual a leitura que Jesus fez do Antigo Testamento, pode ter com convicção, leia o capítulo 5, 6 e 7, mas totalmente livre, despojado de qualquer carga, do Antigo Testamento. Você vai perceber, Jesus disse, olha, está escrito, amarás o teu inimigo, amarás o teu amigo, odiarás o teu inimigo, porém eu vos digo, está escrito. Aí Jesus muda a escrita por fala, porém eu te digo, ele é a palavra, ele é o verbo. E esse eu te digo vem com a força daquilo que os estoicos, epicureus falavam do logos. Eu te digo logos, eu sou a palavra, eu não sou a letra. A letra diz isso, mas a palavra afirma isso. Se alguém te ferir com ferro, ferra, com ferro se fere, com ferro será ferido, olho por olho, dente por dente, por eu vos digo. Advindos do Código de Hammurabi. Hammurabi, o Código de Hammurabi. Que ali origina também muitas coisas que a lei vai buscar. Perfeito, lá. Claro. Moisés ele não recebeu uma coisa assim. Ele vai construindo dos 10 mandamentos básicos, ele vai construindo toda uma lei cerimonial, uma lei legal, uma lei ética. Mas se você aí, vamos lá para Mateus 17. Lá em Mateus 17, Jesus está no meio do povo, se retira, sobe no monte e chama Pedro, Tiago e João para subirem com ele. E lá ele se transfigura diante daqueles homens. Ele diz que naquele momento de teofania, de teofania pura, diz que ele ficou mais brilhante que o sol no seu meio-dia. E aí apareceram ao lado dele Moisés e Elias. Olha lá. Moisés e Elias, falando com ele. Tá aí? O que diz aí um pouquinho mais? Vamos lá, vamos ler então. Para que não fique nas minhas palavras, hein? Mateus 17, capítulo 17, versículo 1, então diz assim, Continua a leitura, vamos lá. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Falando com ele. Com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A religião fazendo tenda já. A religião, rapaz, a religião. Como engessa a cabeça da pessoa. Senhor, vamos fazer aqui uma igrejinha para Moisés, uma igrejinha para o Senhor. A tenda nesse sentido é tenda. Tabernáculozinho, menor, que cabe, não precisa muita gente, é só os 3 para a gente ficar adorando os 3 aqui. E aí, vamos lá, continuar. Estando ele ali a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dele saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em que me comprazo a ele ouvir. Quem que estava no monte? Vamos ver? Quem estava no monte? Pedro, Tiago e João. Eles são chamados no Novo Testamento as colunas da igreja. Então, Jesus já no capítulo 16 tinha dito, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estão lá as colunas da igreja. É um protótipo já. No tempo quântico, já são a igreja ali, representada. Sim. Está ali quem? Elias, que no Antigo Testamento representa profeta. E está ali Moisés, que no Antigo Testamento representa a lei. O Pedro já quer fazer ali uma Roma. A primeira, não é? Catedral de São Pedro foi ele que quis fazer. E aí a voz do céu diz, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A partir de agora, a ele ouvi. Elias, você foi até aqui, mas agora tem que ouvir ele. Moisés, a lei foi até aqui, mas agora você tem que ouvir ele. Igreja, você não tem as doutrinas, os dogmas, você tem que ouvir ele. Você veja bem, são 3 representações muito claras religiosas, de religiosidade, de espiritualidade, que tem que se converger apenas à voz do Senhor. Então Jesus é maior do que a Bíblia, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Elias, Jesus é maior do que a igreja. Tudo existe por causa dele, por ele. E é aí que o universalismo
fala da salvação universal. Então ela começa, que diz que ele vai chamar para si todas as coisas, e tudo será purificado pelo fogo. Tudo. O que cai no fogo sai melhorado. O que cai no fogo sai melhorado. Você joga lá uma pedra no fogo, de repente vira um ouro, vira um diamante. O que cai no fogo destrói aquilo que não presta. Porque os processos de Deus são muito mais profundos, muito mais profundos. Paulo diz, não é? Quem compreenderá a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ó, a profundidade das riquezas, tanto dos pensamentos como do conhecimento de Deus. Quão profundos são os teus caminhos. Então, olha, é uma das disciplinas maravilhosas. Olha, a proposta hoje foi muito boa. Não é? Ela não é só, viu, a fé agora não é internacional, ela é interestelar. Pastor, respondendo... É uma fé interestelar hoje. Respondendo duas perguntas aqui que foram feitas, né? Quando o senhor fez a menção da teofania, nós estamos acostumados com o termo, mas quando falamos em teofania dentro da teologia e dentro da Bíblia, é a presença do próprio Deus. Sim. Isso é uma teofania. Quando eu citei o Código de Hammurabi, e também o que seria o Código de Hammurabi? Poucos sabem, mas Moisés cumpriu também o Código de Hammurabi antes da criação do código que a ele é dado, né? As leis de Moisés, ele seguiu, que era então o código que é o que a gente conhece hoje como olho por olho. E análogos a esses códigos, os hindus têm. Análogos a esses códigos, os hindus têm, os chineses têm. Narrativas de dilúvio estão espalhadas, você estudou isso, por todas as civilizações. As tribos mais primitivas já falavam de um grande dilúvio antes mesmo do registro histórico do Antigo Testamento. Então, ou seja, o Antigo Testamento, a escrita mosaica, é uma escrita que ela atende à universalidade de uma fé, ou ela é local e que tem outras linguagens também expressivas de acordo com a cultura de cada povo, cada tribo, cada nação, sua compreensão, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E é o que a gente compreende quando cursando, então, né, entre as fontes javistas e eloístas, que tornam o que se torna fé, o que se torna, como que tu vai compreender uma mensagem, e isso se gera às vezes um pouco de dúvida, né? Somente no Pentateuco, né? Isso, quando a gente vai tende a compreender. Quando a Bíblia foi feita, muitos não sabiam escrever ou não. Então, como que tu tornou aquilo verdade? E se tem os manuscritos, né, que se datam da época, mas se também se foi comprovado, e isso vem propriamente do curso de história, né, quando tu se forma historiador, na questão de que repetida o mesmo conto em vários locais, em tempos diferentes da mesma forma, torna isso verdade. Repetido várias vezes. Mas, pastor, um ponto que esse nosso diálogo foi tão enriquecedor que me trouxe um diálogo que foi feito dentro da Faculdade de Teologia, que quando a gente faz vários pontos que, por exemplo, quando a gente vê que Deus fala que vai endurecer que endurece o coração do homem, né? A gente vê que fez isso em Israel, né? Que o homem estava se afastando de Deus, então endureceu. Porém, fez com o faraó no Egito. E aí a gente tem hoje linhas teológicas que defendem que por esse fato está todo mundo salvo, ou então que não está todo mundo salvo, que aí a gente são as grandes lacunas teológicas, né? Nós temos aqui teólogos e eu creio que vão concordar comigo. Quem estuda línguas, os originais, não há original, nem isso. O hebraico não tem eu estou lendo o original hebraico, isso é conversa, não existe. Existem interpretações e aproximação do original, mas uma das regras, do Antigo Testamento é chamada hebraísmo. O hebraísmo é a conotação de uma palavra que tem um sentido de um juízo. Não significa que Deus julgou, vou endurecer. O hebraísmo diz, e a natureza daquela pessoa, ela se tornou dura com a permissão de Deus. É isso. E se nós estudarmos, como eu falei para você, mecânica quântica, física quântica, e entrarmos por esse caminho de aceitar que
É inevitável que nós vivemos hoje numa dimensão, né, que precisamos ampliar mais a nossa visão. Não é ser livre pensador, é ser um pensador livre. É um pensador livre. Nós vamos bater, meu amado, eu não sei. Você vai ter que voltar para as eras mais primitivas da Terra e vai começar a descobrir que não houve só essa civilização, não, e que a coisa é o buraco um pouco mais embaixo. Mas isso é tema para outra. Pastor, então, seguindo esse ponto, eu gostaria de convidar o senhor a fazer suas considerações finais, né? Eu recebi informações que está se findando o tempo. Ei, né? que pena. Mas tá muito boa a nossa conversa. Mas a possibilidade de que, para onde o senhor vá, há um convite para alimento. Melhor ainda, hein? Então aqui, já fiz a devida lavagem. Aqui está existindo um alimento preparei espiritual. o estômago. Mas nada impede, né, o Wellington, Vitor, Paulo, Christian, nada impede nós fazermos alguma vez um podcast online com o pastor Bonani. Tranquilo. Apesar que esse horário aqui para ele vai ser madrugada lá em Tem Portugal. Problema, só marcar com antecedência. A gente agenda e ele entra aí. Sessão Coruja. Wellington, antes das considerações finais do pastor Boni, né? O pastor Boni é missionário. Bonani. Né? Bonani. Não é banana nem Danone. Bonani, né? É missionário, né? Eu sou pastor missionário. Fundador da Igreja Batista Renovo, em Portugal. Nós queria só dar uma boa noite ainda a Estela Antunes, tá? Ela, bênção de Deus, vendo e ouvindo. Anderson Orsolim, grandes amigos, né? O Chico Mendes, estou assistindo aqui em Palmeiras das Missões. A Jaqueline Santos, boa noite, irmãos, Deus abençoe, sou de Panambi, sou da Igreja Maranata de Santa Bárbara do Sul, do pastor Hélio de Paula. Jaqueline Santos, um abraço, que estão aí também nos ouvindo, né, e nos assistindo também. Neiva Piscinini e seu Adelar. Piscinini é italiano, hein? Isso aí. É italiano. Piscinini. Então, pastor, as suas considerações. Bom, primeiro, o mate estava muito bom. O mate é muito bom. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado pelo convite. Não é? Esse programa vai chegar em Portugal. Depois eu vou procurar, não é, linkar ele lá com os irmãos, que agora o horário não permite, mas eles vão assistir. E com certeza vão depois, vocês vão perceber que eles vão fazer as suas considerações. O tema fé o tema fé é uma proposta inesgotável, né? Quem pensa que vai batalhar pela fé e quando chegar na eternidade vai ter uma rede, não é, para balançar uma aguinha de coco fresquinha, vai ficar eternamente, perdeu o seu tempo. Porque eu creio, amados, que nós vamos ser cooperadores, nós vamos ser construtores com Deus de muitos multiversos, muitos, algo inesgotável. Mas estamos numa escola de treinamento. A vida terrena, esse tempo que Deus permite a nós, e temos um encontro com a sua salvação, com a sua graça maravilhosa, é um tempo de treinamento para que possamos adentrar na eternidade e aí sim desfrutarmos daquilo que é a realidade, porque só Deus é realidade, o resto é ilusão. Tem mais essa ainda. Só Deus é realidade, o resto é ilusão. E que possamos, não é, viver essa realidade a cada dia da nossa vida. Foi um prazer muito grande estar aqui em Santa Bárbara do Sul, participar assim de uma forma espontânea, não contava estar nesse podcast, mas olha, aprove o Senhor e que vocês continuem com êxito, sucesso, que Amém. E esse programa se estenda para toda a região, que ele atinja alvos maravilhosos, que seja não só local, que seja, não é, estadual, que seja nacional, que seja, não é, planetário, que seja, não é, sistema solar interestelar. Amém. Amém. Já está sendo, porque ele atinge, não é? Lusófono, né? O povo fala a língua. Plusófono, né? Pastor, depois, um abraço aí para os meus queridos. Gostaria de agradecer sinceramente por ter participado conosco aqui. Eu assim, conversando com o senhor aqui, não é uma questão de vaidade, é uma questão desse ponto. Quando eu converso com pessoas que detêm tanto conhecimento quanto o senhor, quanto o pastor Jorge que está diante daqui,
serve para nós como inspiração para onde eu quero chegar. Amém. Eu quero também um dia chegar, conseguir conversar, assim como vocês conversam com tanto conhecimento e sabedoria, onde a gente vê que vocês não se esforçam para conseguir dar uma explicação com tanta clareza. Isso serve para nós como inspiração, principalmente para mim. Isso é uma motivação para seguir o estudo, para seguir, buscar, para chegar a ser semelhantes. Né? Que isso não é uma questão de inveja ou cobiça, isso é dar honra a que ele tem, porque o que hoje vocês têm e compartilham conosco é fruto de um esforço, de tempo dedicado, de oração, de comunhão, de busca por estudo, de conhecimento, né? Então, pastor, realmente... Você é o... Wellington. Wellington, você iniciou o programa, me lembro muito bem, falando sobre escolas, né, estoicas, né, epicurismo, enfim. Os discípulos dos mestres, dos filósofos, aprendiam assim. Sentavam à mesa e atenção. Não é questão de vaidade. Tanto mestre como discípulo, eu aprendi hoje aqui. Vocês comando aqui a imagem e o som, eu estou aprendendo. Tudo é uma interação. Ninguém é dono da verdade, ninguém chega no máximo. Tudo é uma interação. Eu chamo isso, né, de aprendizado mútuo. E no que nós podemos ajudar, eu tenho certeza, eu e o pastor Jorge, o mestre Jorge, no que precisar de orientação, como eu falei para você, de material, livros que possam ser edificantes, fazer-nos crescer. Porque uma das coisas que as igrejas hoje já está acontecendo de uma melhor forma, mas nós temos que fazer dos nossos congregados formadores de opinião. Não é espírito de manada, dizer amém para tudo. Contestadores, questionadores, como os discípulos dos filósofos perguntavam. Jesus é a técnica, Jesus perguntava: que dizem os homens que eu sou? O que vocês acham? Dava essa abertura de pergunta. E a pergunta geralmente trazia a resposta. A pergunta já estava no coração deles. Todas as nossas perguntas já estão respondidas em nosso coração. Amém? Amém. Wellington, um prazer muito grande. Obrigado, pastor. Wellington, o Vitor. Vitor, meu filho chama-se Vitor. Amanhã faz, não sei se ele estiver assistindo, faz 24 anos, está lá em Portugal. Vitor, um beijo do pai no seu coração aí. É um nome bonito, né? Significado nome... vencedor. Vencedor, vitória. Vencedor, vitória. Christian. Vitor, as suas considerações. Um agradecimento, então, ao pastor Bonani. Amém. Né, para sua presença, estar aqui. E um prazer nosso, né, Wellington, né, de poder compartilhar desse momento com o senhor, né? Que Deus vos abençoe na sua caminhada e seja próspero, né, e abençoado. Amém, obrigado. Pastor Jorge, suas considerações, por favor. Quem gostou de ouvir o pastor Bonani tem uma oportunidade para homens. Amém, é verdade. Amanhã à noite, às 7h30, lá na igreja, depois vai ter uma reunião para homens. Mulher não entra, mas homem é liberado. Horário? 19h30. 19h30. O tema é... quiser ouvir... O tema é Homens que Brilham. Homens que Brilham. Você é estrela ou é vagalume? Olha aí. Tá vendo? Então, a todos que estiveram junto conosco nesse período do Papo de Fé, o nosso muito obrigado. A gente agradece realmente essa audiência, quem participou, comentou. E uma boa noite, então, a todos. Né? Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra. Obrigado, Wellington. Um abração para vocês todos. Continuação de uma boa programação. Tá? Um abraço. Uma participação aqui também ainda do Misael Forma, Karen Reis, pastor Naldo e Cleia Streisand.